Olá pessoal, meu nome é Carlos Chaim, eu sou motorista pela cidade de São Paulo, faço aplicativos e trabalho com um ramo do executivo. Pessoal, eu gostaria muito de deixar a minha posição a respeito das manifestações, das nossas reivindicações e de um resumo do acontecido. Primeiramente, eu vou começar dizendo para algumas pessoas que quando se propõe a fazer algo, a gente deve saber o que vai fazer, como fazer e as consequências que isso pode nos trazer. Então, por que eu estou falando isso? Para poder orientar a alguns jovens que eles, a título de, não sei, de boa vontade, de espírito de luta, interesses por outros motivos, não me importa muito qual é a condição, mas o resultado eu enxergo e sei há muito tempo, porque passei basicamente pela vida, sei como e por que acontecem as coisas. Algumas pessoas não se dão conta de quando se entra em determinado caminho, muitas vezes ele é sem volta. Ou ainda que se tente voltar, e que seja possível voltar, ele nos deixa sequelas. Sequelas essas que podem refletir ao longo de uma vida toda, por todo o resto da vida da pessoa. Eu tenho muitos anos no transporte, como sempre digo aqui em meus vídeos. Sempre digo também, você pode até não gostar do que eu vou dizer, mas o que eu vou dizer às vezes lhe serve. Então, para aqueles que de alguma maneira, ou seja lá qual for o motivo, como eu disse, entram neste meio de, sabe, que em primeiro lugar ele projeta uma pessoa. Não tenha dúvida que ele nos projeta no sentido de se tornar quase que uma pessoa pública. Eu já fui na minha vida uma pessoa pública, então sei exatamente o que eu estou falando. Hoje não mais. Hoje, se tenho alguma visibilidade, principalmente aqui no YouTube, não imaginem vocês que é pelo deslumbramento de aparecer aqui. Não, não. Eu já estive muito mais em evidência na minha vida em outras oportunidades, de outras maneiras, sem querer aqui me sobrepor a ninguém. Mas existem coisas que não tem jeito. A pessoa, quando se propõe a algumas coisas, ela acaba saindo por um caminho que, às vezes, se ela não souber trilhar, como eu disse, pode causar sequelas na vida desta pessoa. Eu, graças a Deus, tenho já 65 anos de idade, trilhei todo um caminho, toda uma trajetória de uma vida mais ou menos como a que estou atuando aqui no YouTube em favor de motorista. Em favor de motorista, na condição de prever, ou não é a palavra prever, mas de antecipar coisas que podem ocorrer para todos nós. Não é porque tenho bola de cristal, não. É por conta da experiência e da visão que se tem, uma vez que eu estou nesse mercado de transporte há muito tempo. Então, muita coisa que está ocorrendo hoje, isso já é previsto, já foi, estudado, não por mim, por pessoas que têm muito mais capacidade do que eu. E algumas pessoas entram no meio deste emaranhado de situações, das quais regulamentação,
sabe, reivindicações, que este é o ponto central da coisa, reivindicações em favor dos motoristas. As plataformas não existem sem motorista. Plataforma é uma bexiga de gás. Ela só está ali flutuando porque existe o gás dentro dela. E o gás chama-se capital. Chama-se dinheiro injetado por investidores. Esses investidores, se deixarem de injetar esses aportes grandes, como é feito por aí, este balão murcha ou explode. Isso não existe outra saída. Não existe mágica no mercado capitalista. Ou você é ou você não é. No momento, as empresas de aplicativo estão sendo. Mas eu, particularmente, enxergo várias delas com uma série de problemas a resolver e rapidamente, antes que elas explodam. Explodam sim, porque capitalismo significa ganhar dinheiro, muitas vezes a qualquer custo, como elas estão fazendo com os motoristas hoje. Mas, no entanto, existe uma coisa que elas conseguem fazer inicialmente, que é pôr uma venda nos olhos de cada pessoa que as segue, ou que colaboram, ou que trabalham, ou que estão dentro dela. Haja visto que o próprio fundador da Uber, aos olhos dos investidores, ele era uma peça negativa lá dentro. E ele precisou se retirar. Isto significa que os investidores tiraram a venda dos olhos e enxergaram o problema da empresa como empresa capitalista. Agora, para nós motoristas, trazendo para o nosso lado, ela manteve até então 5 anos já, ela existe há 10 para quem não sabe, mas há 5 aqui no Brasil. E durante esses 5, ela conseguiu colocar esta venda nos olhos de quase todos. Na minha não pôs, porque eu sempre digo, eu não deixo que as plataformas me usem. Eu as uso em benefício próprio para ganhar o meu dinheiro. Dinheiro esse que é honesto. Eu não preciso fazer uma conta fake, eu não preciso ludibriar ninguém para que eu possa ganhar. Porque a minha experiência mostra o que eu tenho que fazer. Para muitos, estão na plataforma e querem tirar proveito delas utilizando o motorista, subindo nas costas do motorista. Dou um exemplo aqui. Na paralisação no Vale do Anhangabaú, o nosso movimento foi assaltado por algumas pessoas que se dizem lideranças e não são, não representam motoristas, mas ainda assim procuraram assaltar a oportunidade para se projetar. Muito bom que existem jovens ainda, apesar de eu estava lá, eu estive lá, até me pronunciei em algum momento, mas prefiro sempre me resguardar um pouco mais, porque eu tenho uma percepção um pouco diferente de outros, que tem sangue novo, às vezes são explosivos, às vezes tem a vontade de, né, como se diz, esganar o outro. Mas a idade mostra pra gente que não é bem o caminho. Mas às vezes se faz necessário. Às vezes se faz necessário. E esta necessidade, às vezes, ela traz benefício. Assim como fez o Tiago, do motorista oficial, que tomou de assalto também as palavras de um pessoal que quis tomar de assalto o nosso movimento. E foi muito feliz ele em ter feito isso. Porque se não houver jovens com sangue fervendo, as coisas às vezes não andam. Então eu prefiro sempre estar um pouco nos bastidores
para poder enxergar, porque no calor das emoções, às vezes a gente não enxerga e não pode tomar as melhores atitudes. Mas eu sempre prefiro ser um moderador, sempre estar de telespectador e muitas vezes não de protagonista, mas vocês podem ter certeza que eu estou sempre acompanhando, estou sempre ao par de toda a situação e muitas vezes, como eu digo, pela minha experiência, eu até antevejo coisas que é possível acontecer. Coisas essas que eu, no dia do movimento, lá no Vale do Agabaú, em 3, 4 minutos que eu tive de voz no microfone, eu falei para todos. Aqueles que são de São Paulo sabem do movimento e tiveram lá, presenciaram isto. Eu avisei a todos, não deixem que outros o iludam, porque dizendo que o movimento não teve sucesso, que o movimento foi um fracasso, que isso não traria resultado. Pessoal, eu já tive em movimentos, porque tenho quase 5 anos de plataforma, e desde a primeira audiência pública, se tratando de regulamentação, eu estava lá presente, e permaneço até hoje sem faltar a quase nenhuma. Se faltei 1 ou 2 por motivos de força maior. No entanto, eu avisei a todos que não deixem que vendem os seus olhos, porque eu já estive com 3 pessoas dentro de uma Câmara Municipal, eu depois já tive nesta mesma Câmara Municipal com meia dúzia de pessoas, já estive com 10 pessoas ao meu redor, já estivemos em 50, e por aí, ao longo de 5 anos, eu poderia ir levando isso, mas talvez no máximo até 100, 150 pessoas. Com uma categoria que tem hoje 200 mil motoristas. Entre aspas, sabe? 200 mil motoristas é algo que é dito muito superficialmente, porque haja visto se ver aí pelo país inteiro as filas enormes nos escritórios dos aplicativos. Então eu tenho um número muito diferente disso. Muito diferente disso. Mas enfim, o que eu quero dizer é que no último movimento agora, do dia 8/5, esse movimento atingiu números inimagináveis, porque ele chegou a atingir todo o Brasil. E não é tão necessário 200 mil pessoas reunidas em um único lugar, não é tão eficaz quanto 50 mil pessoas distribuídas num país inteiro. Por que eu digo isso? Porque o que importa para uma empresa, como tenho uma pequena empresa, penso também com cabeça de empresário. E não seria diferente nenhuma das empresas pensarem dessa maneira. Porque 200 mil ou 50 mil em um único lugar é fácil, seleciona-se aqueles 50 mil e se extirpa. Resolvido o problema, né? Mas a realidade não é esta, porque da maneira que ocorreu o movimento, ele foi um movimento que pipocou no país inteiro. Não importa se com 10 pessoas ou 500 pessoas em uma cidade, em um município ou em um estado. Isso é o que elas não podem dominar, o que as empresas não podem mensurar. A única coisa que pode mostrar para elas é que a rede está formada, a interligação ocorreu. Então isso mostra para ela que os motoristas estão numa situação hoje, se ainda não dominante, mas a caminho de. Porque basta um simples movimento ou uma simples liderança para juntar e fazer com que a massa se mobilize.
Então a preocupação delas hoje é que em cada cantinho desse país houve uma pipoca explodindo. Isso mostra o sincronismo dos motoristas. Então não se iludam que foi um fiasco, que foi muito pouco o movimento. Não imaginem isso. Eu sou a prova, a testemunha viva de quem iniciou lá atrás em 2014, início de 2015, movimento com 3 pessoas, como eu disse. E hoje eu cheguei a ver, hoje que eu digo, dia 8/5, cheguei a ver milhares de pessoas. Pelo país, são milhares e milhares de pessoas, que muitas vezes não foi até um determinado local se reunir com os outros presencialmente, mas que fizeram a sua parte deixando o seu aplicativo off. Porque esta é a maneira que se mede o movimento. E o movimento foi medido pela telinha que você viu lá do dinâmico. Dinâmico esse que é um veneno para as cabeças fracas. Ou melhor dizendo, não é um veneno, é uma vitamina. Desculpem, eu inverti a situação. Ela é uma vitamina para aqueles que têm uma venda nos olhos ou que não têm um raciocínio amplo sobre as situações, sobre o seu próprio trabalho. Trabalho esse que ele não enxerga que em pouquíssimo tempo ele pode estar quebrado, sem poder trabalhar, ainda que ele olhe para um telefone dele, para o app dele e veja um dinâmico de 5.0, mas não pode trabalhar. Não pode trabalhar porque ele não tem carro, ele perde o seu carro, ele deixa de pagar, fazer as manutenções do seu carro. Então isso impede com que ele possa trabalhar. Ou no mínimo ele vai trabalhar doente, esgotado, estressado, sem nem saber se ele tem que ir para lá ou para cá, porque está totalmente desnorteado, pelo simples fato de ele, neste momento, quando deveria estar unido com a classe, tentou ganhar um pouquinho de dinheiro extra. Dinheiro esse que não dá para ele arrumar os pneus do carro dele se precisar. Ao invés de ele pensar a longo prazo, ele pensa imediatamente, ganhar hoje. Não é ganhar sempre, é ganhar hoje. Quem tem muita pressa come cru. Então, pessoal, eu volto a dizer aqui, os movimentos irão continuar, porque é óbvio, esse não foi um movimento que irá resolver todas as nossas situações. As situações são muitas, e com uma categoria muito nova como nós somos, ainda leva-se algum tempo para que ela amadureça. É bem verdade que isso depende um pouco de você, de mim, do outro e do outro, em tentar cada vez tirar um nozinho da venda do outro, para que ele também possa enxergar assim como nós e todos aqueles que fizeram parte do movimento. Outros não enxergam por conta da ignorância, no bom sentido, ignorância na falta de conhecimento. Outros não querem enxergar, ou têm medo de enxergar, ou de até participar de um movimento, porque ele entrou de forma errada nisso. Ele entrou com uma intenção diferente do que deveria. Eu estou, como disse, há 5 anos. Eu não tenho ameaça de ninguém. Eu nunca fui ameaçado por ninguém. Porque eu respeito a todos. O meu embate com qualquer pessoa é no âmbito do diálogo e não da ignorância. Esbravejar atrás de uma telinha é muito fácil. Ofender uma outra pessoa que não se vê tete a tete também é fácil. Isto não é o caminho. Isto não é o caminho. O caminho é enfrentar esta pessoa tete a tete e debater com ela com argumentos. Argumentos esse que ou você será convencido ou você irá convencer.
No entanto, muitos... e aí eu digo mais uma vez, né? Desculpe, eu não sou o cara mais experiente do mundo, mas neste meio eu tenho experiência. O que muitos não têm e cometem erros, como eu disse no início do vídeo, que pode marcá-lo para o resto da vida e deixar sequelas para o resto da vida. Mas eu digo isso sem nenhuma crítica destrutiva. Pelo contrário, isso é uma crítica construtiva para essas pessoas. Porque amanhã ou depois eu não estarei aqui e eles sim estarão. Por força da natureza. A minha vida se encerra num determinado tempo, que só Deus sabe, e a deles irão continuar, teoricamente, pelo que rege a vida, né? Os mais velhos se vão e os mais novos vão chegando. Então, quando falo tudo isso, falo exatamente para que eles tenham a noção de como devem agir. Porque da maneira que estão agindo, não estão tendo resultado. A gente vê aí pessoas que diziam e pregavam que tinham maior, os maiores ganhos no mercado de aplicativo. Vamos incentivar o mundo, porque se ganha maior dinheiro. Hoje estão aí em condições que, no mínimo, tem que rever as suas palavras. Outros chegam ao ponto de não ter condição de se manter. E outros, em se tratando do financeiro, até podem ter atingido um determinado patamar, mas não terão o respeito dos motoristas. Porque estas pessoas que se valeram das costas de motorista para fazer um trampolim, serão penalizadas por estes mesmos motoristas. Porque motorista, ele muitas vezes ele o é por necessidade, muitas vezes ele o é por satisfação própria, muitas vezes ele o é porque está dentro de uma situação difícil. Mas nenhum deles é bobo, nenhum deles é otário, e muitos querem fazer o motorista de otário. Então, pessoal, eu deixo este resumão aí para que todos possam refletir e numa próxima necessidade tenham consciência, aqueles que não participam, que não cooperam, e não tenham dúvida que você não está cooperando para os outros, você não está me fazendo favor ou para nenhum outro parceiro, você está cuidando daquilo que é para você mesmo. Então eu deixo aqui mais uma vez o alerta, tirem esta venda dos olhos para enxergarem. Tem uma matéria agora que saiu no dia 10 a respeito da Uber, na verdade, e de outras plataformas, que diz exatamente o que eu prego há 5 anos. A insustentabilidade do nosso trabalho e até dos aplicativos nos moldes que eles trabalham. Então é isso, pessoal. Um ótimo fim de semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.